Amados irmãos, é realmente um privilégio estarmos aqui, podermos louvar ao Senhor da forma como louvamos. É tremendo, mexeu com o meu coração, espero que tenha mexido também com o vosso. Deus de facto fala-nos de diversas maneiras e fala-nos através da música, de uma forma muito especial. Forma que trabalha nas nossas mentes e nos nossos corações e mexe com as nossas emoções. E a palavra também devia mexer com as nossas emoções. Às vezes olhamos para a palavra como uma coisa estanque, uma coisa quase que etérea, uma coisa que longe de nós. Mas a palavra não está longe de nós. A palavra deve penetrar o nosso coração de tal maneira que nós nos deixemos moldar por ela. Nós nos deixemos moldar pela palavra. E esse é o desafio e é o convite que vos faço hoje. Que se deixem moldar pela palavra. Então, amados, ao longo deste ano, nós temos estado a falar sobre como é que podemos ser uma igreja que reflete Jesus. Como é que nós podemos refletir a pessoa de Jesus na nossa forma de ser enquanto igreja. E por isso, ao longo deste mês de agosto, e que vamos começar hoje, falaremos sobre o que é sermos uma igreja edificada por Jesus. Uma igreja que é realmente edificada por Jesus. E eu creio que as principais questões sobre as quais nós temos que refletir ao longo deste mês são o que é que nos edifica em Cristo? O que é que de facto nos edifica em Cristo? Como é que Deus nos tem edificado e nos tem feito crescer espiritualmente, tanto individualmente como igreja? E também uma coisa muito importante, e essa tem a ver com aquilo que vos estava a dizer, a palavra tem que penetrar no nosso coração. É que mudanças é que nós precisamos desenvolver para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo e para que sejamos uma igreja mais parecida com o Senhor Jesus e com o seu padrão. E para falarmos sobre isso, eu hoje gostava de ir convosco até um pequeno texto. Este pequeno texto encontra-se no Evangelho de Mateus, mais propriamente no capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículos 19 a 24. Mas antes de irmos até à palavra, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha abrir os nossos corações, que nos venha preparar, que nos venha ensinar nesta manhã. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e é de facto eficaz, se nós deixarmos que ela molde e trabalhe nos nossos corações verdadeiramente, Senhor. Vem desafiar-nos nesta manhã, vem encher-nos de Ti, Senhor, através da Tua palavra. E vem transformar vidas e corações. Nós pedimos isto em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Então, antes de nós irmos ao texto, deixem-me apenas enquadrar-vos rapidamente sobre o contexto em que este texto está enquadrado. Porque este texto está inserido naquilo a que nós tradicionalmente chamamos o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte é um texto bem grande. Começa no capítulo 5 de Mateus e estende-se até ao capítulo 7 de Mateus. Podíamos passar um ano com facilidade a falar sobre o Sermão do Monte. Podíamos passar um ano só a falar do Sermão do Monte. Mas no capítulo 6, naquele capítulo que vamos hoje abordar este pequeno texto, Jesus desafia-nos a adquirirmos uma nova dinâmica devocional. E ele continua naquela linha do que ele já tinha começado no capítulo 5, quando ele exorta aos discípulos a amarem os inimigos, os próprios inimigos. E isto é uma coisa muito difícil. Jesus tinha acabado no capítulo 5, se lêssemos mais atrás, de ensinar os discípulos que têm que amar os seus inimigos, não é? E neste capítulo 6 do Evangelho de Mateus, mais uma vez o Mestre mostra-nos que a vida espiritual não pode ser um mero exercício teórico. Não. A vida espiritual não é só teoria. A vida espiritual tem que ser profundamente prática. Tem que ser algo mesmo prático. O exercício da fé deve concentrar-se em coisas muito concretas. Como, por exemplo, a prática de dar esmolas. Como, por exemplo, a oração. Como, por exemplo, a prática humilde do jejum. Não é? E por isso, entre os versículos 1 e 18, que
estão para trás do texto que vamos hoje abordar. Jesus passa o tempo a exortar os ouvintes à generosidade, à oração e ao jejum. Estas três coisas. Jesus diz assim, olha, vocês têm que ser mais generosos, vocês têm que orar e vocês têm que praticar o jejum. E uma coisa que liga de forma comum estas três coisas é que todas devem ser feitas em secreto, em segredo. Elas não devem ser para os outros verem. Nós não devemos fazer isto para fazer qualquer tipo de show-off. Pelo contrário, elas devem ser algo entre nós e o Senhor. Entre nós e o Senhor. Mas agora, chegados ao versículo 19, nós vemos Jesus a dar-nos 3 instruções que eu considero que são preciosas sobre o que é que nos edifica em Cristo, sobre o que é que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, tanto individualmente como igreja, vivendo a nossa fé de uma forma eminentemente prática, porque é assim que nós precisamos de viver. Então vamos lá até ao texto que está em Mateus 6, 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Então, na versão que eu tenho aqui, diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oh, amados irmãos, como nós podemos perceber logo, neste texto, Jesus conta em sequência 3 pequenas parábolas. São 3 pequenas parábolas. E o elo comum entre todas estas 3 parábolas é que elas falam sobre as posses, o tema das posses neste mundo, o tema da propriedade, da riqueza. Não é? E vemos também que em todas as 3 parábolas há uma tensão constante entre as preocupações com as coisas materiais e a preocupação com as coisas espirituais. Há aqui esta tensão. Não é? Mas vamos ver em maior detalhe cada uma destas parábolas individualmente, porque eu creio que elas nos indicam 3 escolhas únicas que nós temos que fazer para sermos verdadeiramente edificados em Cristo. Verdadeiramente. Então comecemos pela primeira parábola, nos versículos 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, diz a parábola, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas pelo contrário, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, nós vemos Jesus a advertir os seus discípulos que é insensato acumular propriedades e bens terrenos, o que eles chamam os tesouros na terra. E deixem-me dizer-vos, a ideia que Jesus passa, a ideia veiculada por Jesus, é uma ideia muito forte. É mesmo a ideia, a noção de que é uma verdadeira loucura nós juntarmos tesouros desta terra. Então, a primeira pergunta que nós podíamos fazer logo é: mas Jesus é contra a propriedade? Não. Obviamente que com estas palavras, Jesus não quis afirmar nada contra a propriedade em si mesmo. Sabem porquê? Porque é o próprio Deus que nos dá tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos para nos sustentarmos, para vivermos. Deus não é contra a propriedade. O problema não é nós possuirmos propriedades que sirvam à nossa vida. O problema é quando nós vivemos para servir as propriedades. É sobre isso que Jesus está a falar. Jesus não considera o dinheiro ou as posses como uma maldição. Ao contrário do que muitos defenderam ao longo dos séculos, especialmente algumas ordens religiosas católicas mais extremistas. Jesus não defende isto. Sabem porquê? Porque um indivíduo, uma pessoa, pode possuir muito e ser um exemplo de serviço a Deus e à sua causa.
pode possuir muito e ser um exemplo, contribuindo para a causa com toda a generosidade. E pelo contrário, uma pessoa pode não possuir quase nada e, no obstante, no entanto, estar preso àquilo que possui, de tal maneira, de uma forma mesquinha, egoísta. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, a verdadeira maldição não é o dinheiro, nem são as coisas que nós possuímos. A verdadeira maldição é um coração escravizado pela cobiça do dinheiro. É um coração escravizado pelo possuir muitos bens, de tal modo que a nossa alma é sufocada pela poeira do materialismo. Desculpem esta imagem quase poética, mas às vezes é mesmo isso que acontece. Nós somos soterrados pelo nosso egoísmo, pela poeira do nosso egoísmo. Mas Jesus usa aqui algumas imagens que eu acho que são interessantes e que vale a pena olharmos para elas com maior detalhe. Ele fala em traça, fala em ferrugem e fala em ladrões que minam. Então, em primeiro lugar, Jesus menciona as traças. E esta menção é numa alusão clara ao facto de que os tesouros naquela época normalmente incluíam roupas de grande valor. Roupas de grande valor, para as quais as traças eram um perigo constante. De juntar um tesouro onde constavam roupas finas, roupas claras, porque de facto as roupas naquela altura eram uma coisa preciosa. Normalmente até muitas eram debruadas a ouro, tinham pedras preciosas incrustadas, eram coisas que só eram usadas para as festas. Não é como nós hoje vamos à Zara, ou à Massimo Duty e afins, não é? Quer dizer, mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo vestiam-se uns trapos e quando havia uma festa vestia-se alguma coisa a sério. E aquilo era um tesouro que eles guardavam religiosamente, não é? E era um grande perigo, mesmo com muitas precauções. O que acontecia muitas vezes é que tudo se perdia devido ao ataque das traças. E depois o Senhor Jesus menciona também a ferrugem. E a raiz desta palavra deriva de uma palavra mais genérica que indica agentes corrosivos, coisas que desgastam metais, coisas de valor. E, portanto, a ferrugem poderia destruir objetos preciosos que estivessem guardados naquele tesouro. Em especial coisas que tivessem metal, não é? E a última coisa que Jesus menciona é a menção aos ladrões que minam, numa linguagem mais corrente nossa, agora mais contemporânea, aos ladrões que escavam, não é? E esta referência é muito interessante, amados irmãos, porque isto era de facto um problema naquela época. Naquela época os ladrões escavavam literalmente as paredes das casas, que eram feitas de barro, eram feitas de lama seca ao sol, e depois as paredes eram assim, construídas com aquele material. E eles cavavam a fim de assaltarem as casas, a fim de roubarem os tesouros que lá estivessem guardados. E isto hoje pode nos parecer uma coisa muito estranha, deixem-me dizer-vos. Mas naquele tempo era muito mais fácil fazer um buraco na parede para penetrar na habitação e roubar do que arrombar uma porta. Era muito mais fácil, fazia-se um buraco na parede, era muito mais fácil isso do que arrombar a porta. E isto é estranho para nós, é impensável, pois nós vivemos numa época em que temos casas de tijolo, de betão, com portas blindadas. Mas naquele tempo não era assim. Aquele pessoal, aquele povo, tinha realmente um problema diário e grave com os ladrões que escavam, como é dito nesta parábola. Então, amados irmãos, resumindo, o que Jesus está a exortar os discípulos a não se apegarem a tesouros terrenos, porque estes são efêmeros. Estes são facilmente destruídos pelos agentes como a traça ou como a ferrugem, ou podem ser mesmo roubados pelos ladrões e ficam para sempre perdidos. Em contrapartida, o que Jesus está a exortar aqueles discípulos, o que ele está a ensinar é que é necessário juntar tesouros no céu, onde nada daquilo que nós acumularmos pode ser destruído ou pode ser roubado. Nada. Jesus está a fazer uma clara contraposição entre o que é material e o que é eterno. E deixem-me dizer-vos, amados irmãos, como discípulos de Jesus, nós somos convidados a não vivermos apenas para o que é material. Nós somos convidados
a não viver para acumular bens, a pensar única e exclusivamente no nosso próprio usufruto, no nosso benefício próprio. Pelo contrário, como discípulos de Jesus, nós somos desafiados com fé a usar o muito que Deus nos dá para sermos ricos em quê? Em generosidade, em boas obras. Nós somos desafiados a colocar em primeiro lugar Jesus, o seu reino, a sua vontade soberana, o que é eterno. Somos convidados a colocar em primeiro lugar o que é eterno e não o nosso próprio umbigo, o nosso próprio conforto. Não é? E para rematar esta ideia tão relevante, Jesus afirma uma coisa que é muito forte, muito dura para nós, mas que nos deve conduzir a uma reflexão urgente. Ele diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? Teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amados irmãos, o que Jesus nos exorta é termos um único tesouro. Um único tesouro. E esse tesouro é quem? Esse tesouro é o Senhor. Ele tem que ser aquilo que temos de mais precioso nas nossas vidas. Por isso, meus amados, a primeira coisa que nos edifica em Cristo é nós vivermos de forma que agrada ao Senhor. E essa forma é vivermos generosamente. Não apegados ao que é material, mas apegados ao que é espiritual. Usando o que de material Deus nos dá para abençoarmos os outros. Do mesmo modo como Jesus nos abençoou e abençoa a nós constantemente. Os irmãos têm sido abençoados por Jesus? Quem aqui é que tem sido abençoado por Jesus? Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu tenho sido muito abençoado por Jesus. Então, se Jesus me abençoa deste modo, Jesus requer de mim é que eu abençoo também os outros da mesma maneira. É isso que Jesus está a dizer-nos aqui. A primeira escolha que nós temos que fazer para sermos verdadeiramente edificados em Cristo é termos um único tesouro nesta vida, é o Senhor Jesus Cristo. Tudo o resto é secundário, tudo o resto é passageiro, vai passar e vai passar depressa. Há bocado o Léo estava aqui à frente e disse: já estou aqui desde 2016. Passou num instante. Passou num instante. Eu não me lembraria que ele já está cá desde 2016. Passaram 3 anos. Amados, esta vida passa depressa. O que temos aqui é passageiro. Por que é que estamos tão agarrados ao que temos aqui? É na imitação de Jesus e do seu padrão de generosidade que nós temos que ter o nosso coração. O nosso coração tem que estar ligado ao coração de Jesus. Por isso, meu amado irmão, eu pergunto: onde é que tens tido o teu coração? Onde é que tens estado a acumular tesouros? E eu não falo apenas de riqueza ou dinheiro. Deixem-me dizer, por vezes os pregadores têm a tentação de usar este texto para falar de dízimo ou de ofertas à igreja. E deixem-me dizer-vos, também é sobre isso. Também é sobre isso. Mas é muito mais do que isso. A questão não é onde estás a colocar o teu dinheiro. A questão é onde estás a colocar o teu coração. Se o teu coração estiver no Senhor, profundamente comprometido com Cristo, o teu dinheiro, as riquezas que Deus te der neste mundo vão acompanhar o teu coração. E serão certamente, garantidamente, que elas serão usadas para a glória de Deus. Então tu serás edificado e estarás verdadeiramente comprometido com o Senhor. Porque o Senhor é o dono de tudo, não é o dono disto tudo. É o dono de tudo. É o dono de tudo. Por isso eu peço-te, a primeira reflexão que eu peço que tenhas é: tu tens estado verdadeiramente comprometido com o Senhor Jesus ou o teu compromisso tem sido contigo mesmo? Mas o Senhor Jesus continua o seu discurso e Ele propõe-nos uma segunda parábola. E esta parece, no mínimo, desenquadrada das restantes. Não é? Se nós olhássemos sem muita atenção, podíamos ser tentados a dizer que esta parábola não tem nada a ver nem com a antecedente, nem com a precedente. Não é? Vejam lá comigo se não é assim que parece. Leiam lá comigo, versículo 22 até ao 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Então, amados irmãos, agora Jesus fala com os seus discípulos acerca dos olhos. Não é? Que eles são uma candeia do corpo, e depois fala de olhos bons e olhos maus. E nós podemos perguntar, mas o que é que isto tem a ver com ajuntar tesouros na terra ou no céu de que ele estava a falar mesmo agora? Não é? Parece que não tem nada a ver. No entanto, olhos bons é uma metáfora, porque a palavra traduzida por bons no grego é a palavra que diz sinceros, genuínos, e também pode ser traduzida por generosos. Sendo que, por contraposição, olhos maus é uma metáfora para mesquinhez. E deixem-me também dizer-vos que na gíria dos judeus, se quisermos no seu, não sei se seria um calão, mas na sua linguagem mais normal, a expressão olho mau era usada simbolicamente para designar alguém que era avarento. Alguém que era avarento. Alguém que era pouco generoso. Alguém que tinha um olho mau era avarento. Era alguém que só pensava em si mesmo, só pensava nas suas próprias necessidades. Então agora começamos a ver que esta parábola, afinal, está totalmente ligada à anterior. Não é? Jesus começa por dizer que não devemos juntar tesouros na terra, onde tudo é efêmero, tudo é improdutivo, tudo é passageiro em termos eternos. Não é? Mas devemos acumulá-los aonde? No céu. Não é? Onde aquilo que nós vamos construir vai ter reflexos para a eternidade. Mas agora, o que Jesus está a explicar a maior detalhe é como é que nós podemos juntar tesouros no céu. Ele está a explicar-nos de uma forma prática. Eu disse-vos que isto era prático. Eu disse-vos que a nossa fé era prática. Eu disse-vos que a palavra era prática. Não é só teoria, é prática. O que Jesus está a afirmar aos seus discípulos é que se nós queremos juntar tesouros no céu, então nós não podemos continuar a levar uma vida avarenta. Não podemos continuar a levar uma vida egoísta. Não podemos continuar a ter uma vida focada só em nós mesmos. Apenas nas nossas necessidades. Se nós queremos juntar tesouros no céu, a nossa vida tem que se encher de generosidade. Tanto para com Deus, como para com aqueles que estão à nossa volta. Isto que Jesus nos está a dizer, amados irmãos. Deus quer abençoar aqueles que estão à nossa volta através de nós. Estes versículos, amados irmãos, atacam de uma forma metafórica aquela nossa preocupação egoísta com os bens materiais. E eles clamam por um coração totalmente devotado, totalmente consagrado a quem? Ao Senhor, a Deus. É isto que isto nos está a querer dizer. O único propósito de Deus para nós é que nós nos derramemos em generosidade para com todos, do mesmo modo que Deus nos enche com a sua generosidade. O meu olho, por isso aqui a parábola, o meu olho revela como é que eu me relaciono com o dinheiro, com a riqueza, com a propriedade em geral. Se os meus olhos forem bons, meus irmãos, então eu estarei a relacionar-me corretamente com a riqueza com a qual Deus me abençoa diariamente. Por isso o meu corpo será cheio da luz de Deus, como diz aí na passagem. Mas se os meus olhos forem maus, então eu estarei a relacionar-me de forma errada, tenebrosa com essa riqueza. Eu estarei a pôr os bens, as propriedades, o dinheiro acima de Deus. Acima daquele Deus que é Ele quem providencia todas estas coisas. Porque tudo vem de Deus. E deixem-me dizer-vos no limite. Tudo é do Senhor. Tudo, tudo, tudo. O problema é que nós muitas vezes não reconhecemos esta realidade. Achamos que tudo é nosso. Tudo é fruto do nosso próprio esforço. Nós merecemos isto. Nós merecemos. Eu mereço. Eu mereço. Deixem-me dar-vos uma má notícia. Eu não mereço nada. Nenhum dos irmãos merece nada daquilo que tem. É a bondade, é a misericórdia do nosso Deus que nos permite ter o que temos. Quanto mais depressa nós tivermos esta consciência, mais depressa nós somos edificados em Cristo.
mais fortemente nós seremos edificados em Cristo. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor Jesus termina esta segunda parábola com um aviso muito duro para todos os ouvintes, muito duro para mim, muito duro para todos nós aqui. Ele diz assim: se por tanta luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Se tu vives de uma forma mesquinha, focado só em ti e nas tuas necessidades, a tua vida será profundamente tenebrosa. Se eu vivo desta maneira, a minha vida será profundamente tenebrosa. Será contrária aos propósitos de Deus para mim. Temos nós consciência disto? Não, amados irmãos, o que nos edifica é nós termos um olhar direcionado para Deus. Um Deus que todos os dias se relaciona connosco com toda a generosidade. Um Deus que é um pastor amoroso. Lembram-se do Salmo que fala disto? Salmo 23, não é? Fala deste pastor amoroso que providencia com abundância tudo aquilo que genuinamente nós necessitamos. Não é? Mas que por causa disso requer também que vivamos de forma profundamente agradecida e generosa. O que Deus quer é que nós, desculpem esta imagem, mas o que Deus quer é que nós espalhemos ao nosso redor o perfume do seu amor, este perfume que nós já desfrutamos. Nós todos os dias cheiramos o perfume do amor do nosso Deus para connosco. E o que Deus quer é que nós espalhemos este perfume àqueles que nos rodeiam. O que Deus quer é que nós espalhemos este perfume àqueles que nos rodeiam. Um perfume bom. Não há melhor perfume. Venha lá a melhor marca de perfume que se lembrem. Venha lá um Christian Dior. Ou outra coisa qualquer. Não há melhor perfume do que este. Não há melhor perfume do que este, meus amados irmãos. E Ele quer que nós espalhemos este perfume ao nosso redor. Por isso eu pergunto, amado irmão, como é que tem sido o teu olhar? Tens tido olhos bons ou tens tido olhos maus? Tens vivido em mesquinhez para com Deus e para com os que te rodeiam? Ou tens sido um exemplo de generosidade, espalhando o perfume de Jesus à tua volta? Como é que tem sido? Por fim, o Senhor Jesus recorre a uma última parábola. E esta é muito curta, é muito simples e percebe-se logo que ela vem no decurso das outras, que é a sequência natural. E diz-nos então o Senhor Jesus o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou, em algumas versões, a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E nesta parábola, embora Jesus não acrescente nenhuma questão à que já tinha exposto nas duas anteriores, o Senhor Jesus agora está a aumentar o desafio. Ele está a levar mais longe o desafio, meus amados irmãos. O que o Senhor Jesus faz é completar as duas primeiras parábolas. E Ele diz qualquer coisa como isto, deixem-me parafrasear. Ele diz assim: olha, se queres acumular tesouros no céu e ter bons olhos, então tu não podes ter dois senhores. Tu tens que servir ao único Senhor, o teu Deus. E a palavra aqui traduzida por servir significa uma coisa muito dura. Significa servir como escravo. Não é um servir qualquer. Não é eu vou ali e vou-te servir um sumo de laranja. Olha, queres uma torrada? Eu vou-te servir uma torrada. Não. Não estamos a falar disto. Estamos a falar de servir como escravo. O que é aqui salientado? É a ideia de fidelidade total. Sem qualquer reserva, meus amados irmãos. Os irmãos sabem que um escravo no contexto judaico, aliás, no contexto do Médio Oriente, não tinha vida própria. Fazia tudo segundo a vontade do seu Senhor, com uma entrega, com uma fidelidade total. Porque se assim não fosse, não iria sobreviver. Não é? E por isso o serviço não podia ser prestado em simultâneo a dois senhores. Nenhum homem seria capaz de ser igualmente fiel em simultâneo a dois senhores diferentes. O homem que servisse como escravo a dois senhores ao mesmo tempo, mais cedo ou mais tarde ia começar a privilegiar um em detrimento do outro.
E isso também acontece na nossa vida espiritual. Esta imagem não está aqui ao acaso. A natureza humana, deixem-me dizer-vos, não é capaz de servir totalmente, com todo o empenho, em simultâneo, ao que é espiritual e ao que é carnal. Nós não conseguimos servir da mesma maneira em simultâneo ao que é espiritual e ao que é carnal. O homem terá obrigatoriamente que fazer uma escolha. Terá de escolher a que Senhor prefere servir. Se é ao Deus de amor, se é ao Deus de toda a providência, ou se é ao dinheiro e à riqueza. Que é o mesmo que dizer que servir-se a si próprio. Porque quando estamos a servir ao dinheiro e à riqueza, estamos acima de tudo a servir-nos a nós próprios. E Jesus usou aqui a palavra mamon, que traduzido do aramaico quer dizer dinheiro ou riquezas, porque ele quis personificar de uma forma muito intensa, muito profunda, o Deus das riquezas carnais, em contraste com o Deus dos céus. Possui o que é as verdadeiras riquezas. Estas riquezas carnais não são as verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais. E é isso que Jesus nos está a dizer desde o início da primeira parábola. O que Jesus está a salientar, meus amados irmãos, é que Deus reivindica total lealdade. Amados irmãos, o verdadeiro discípulo de Jesus não pode dividir a lealdade entre Deus e o dinheiro ou a riqueza. Deixem-me ser ainda mais rigoroso. O verdadeiro discípulo de Jesus não pode dividir a lealdade entre Deus e seja aquilo que for. Não pode dividir a lealdade entre Deus e seja aquilo que for. O verdadeiro discípulo de Jesus coloca Deus e a sua vontade acima de qualquer outra coisa na sua vida. Mas, irmãos, nada nos edifica mais em Cristo do que nós servirmos única e exclusivamente ao Senhor e realizarmos na íntegra a sua vontade. O que nos edifica em Cristo, meus amados irmãos, deixem-me dizer-vos, é nós assumirmos em pleno, com profunda convicção, uma coisa que os irmãos até se vão arrepiar. O que nos edifica em Cristo é nós assumirmos com alegria, com satisfação, e aqui é que está a dificuldade, a nossa condição de escravos de Jesus. Nós somos escravos de Jesus. E nós temos que o assumir com alegria, com satisfação. Sabem porquê? Porque o Senhor Jesus é Ele próprio o melhor exemplo disto. Ele que era Deus, conforme nos ensina o capítulo 2 de Filipenses, não se agarrou a esse direito. Ele privou-se de todos os seus direitos divinos e fez-se o quê? Fez-se escravo. O Senhor Jesus fez-se escravo. Por quem? Por nós. Ele fez-se escravo por nós. Ele humilhou-se a si mesmo e obedeceu integralmente a Deus. Mesmo que para isso tenha pago um alto preço. E esse alto preço foi morrer numa cruz. Para que todos nós pudéssemos ter o quê? Para que todos nós pudéssemos ter salvação, vida eterna e paz com Deus. Mas para que isto pudesse acontecer, Ele teve que se humilhar naquela cruz. Ele teve que obedecer até à morte. Ele foi escravo. E é isso que o Senhor Jesus nos está a convidar a ser. Escravos do único Senhor. Do único Senhor. O Senhor Jesus realizou em plena vontade de Deus e submeteu-se por completo à sua soberania. Ele tinha um único Senhor, que era o seu Deus, o seu Pai. Temos nós, tal como Jesus, um único Senhor? Será que temos? Para finalizar, amados irmãos, eu gostava de vos contar uma pequena fábula. E é mesmo uma fábula, é uma história. História de um homem que passou a vida a acumular riquezas. E esse homem ficou tão rico que um dia comprou uma enorme, uma lindíssima mansão junto ao mar. Daquelas mansões de sonho que a gente vê nas séries americanas ou nos filmes. Aquelas com 70 quartos e um grande pátio. Tudo aquilo que a gente possa imaginar. Com 2 Ferraris à porta, 3 Lamborghinis. Do melhor. Do melhor. O meu sonho. Aquilo que o médico me receitou também. Ok? Mas esse homem, no dia em que ia estrear a mansão, ele morreu. E ao chegar ao céu, encontrou à sua espera uma minúscula cabaninha, assim uma coisa muito pequenina, hein? Um T1 mesmo, hein? Ou um T0.
Hein? Era mesmo um T0, era só cama e cozinha, não havia mais nada. E então este homem, muito zangado, foi ter com o Senhor e questionou-lhe: "Oh Senhor, mas porquê que me deste esta cabaninha aqui no céu?" E foi-lhe dito que aquela cabana era o resultado de tudo aquilo que ele tinha acumulado no céu ao longo da sua vida. No mesmo dia, um homem pobre, mas muito generoso, que na sua vida terrena costumava tratar da horta daquele homem rico, e que morava numa pequeníssima cabana, morava no tal T0 aqui nesta terra. Nesse mesmo dia ele também morreu. E ao chegar ao céu, ele encontrou uma enorme mansão à sua espera. Coisa enorme, linda de morrer. E ele, muito surpreendido, foi ter com o Senhor e perguntou-lhe: "Ó Senhor, porquê é que me deste esta honra? Porquê é que me deste esta alegria? O que é que eu fiz?" E foi-lhe respondido que a mansão foi construída com o que ele tinha acumulado no céu ao longo da sua vida. Então, amados, o primeiro tinha juntado tesouros na terra e o segundo tinha juntado tesouros no céu. O primeiro tinha sido avarento na terra, o segundo tinha sido generoso ao longo de toda a sua vida terrena. O primeiro tinha sido senhor de si mesmo e o segundo tinha tido um único Senhor, o seu Pai Celeste. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, isto é uma mera ilustração. Eu não quero levá-lo à letra e não quero discutir coisas complicadas como a recompensa no céu. Não pretendo mesmo fazer isto hoje. A única coisa que eu quero vincar com esta ilustração é só uma. As decisões que tomamos hoje têm reflexos para a eternidade. As decisões que nós tomamos hoje aqui, neste lugar, em nossa casa, onde nós estivermos com o Senhor, as decisões que nós tomamos hoje têm reflexos para a eternidade. Os irmãos acreditam nisto? Amém? Então, amados irmãos, Deus quer continuar a edificar-nos até ao dia que nos encontremos com Ele no céu, porque é no céu que nós nos vamos encontrar com o Senhor. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos tomar uma decisão muito séria, porque as decisões que tomamos hoje têm reflexos para a eternidade. Nós temos que estabelecer um compromisso muito profundo com Deus. Deus quer que tenhamos nesta terra, enquanto vivemos aqui, um único tesouro, um único propósito e um único Senhor. Um único tesouro, um único propósito e um único Senhor. Se nós quisermos resumir isto, Deus quer que tenhamos um único Deus. Nós não podemos ter outros deuses diante de nós. Já os 10 mandamentos nos diziam isso. Nós temos que ter um único Senhor. E é esse único Senhor que nós devemos servir sem qualquer hesitação, sem qualquer restrição, sem qualquer limitação, tal como fez o Senhor Jesus. Deus requer de nós, meus amados irmãos, a nossa consagração total. Deus requer de nós tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que viermos a ser e a ter. Ele quer que seja dele, Ele quer que seja consagrado a Deus. Não é apenas o dinheiro ou as propriedades. Nós às vezes podemos ser julgados a tentar que é isto, quando olhamos para o texto destas parábolas. É tudo, é tudo, é tudo. Tudo é do Senhor e tudo nós temos que consagrar ao Senhor. Tudo é do Senhor e tudo nós temos que consagrar ao Senhor. Com tudo o que temos e com tudo o que fazemos, só podemos ter um único Deus. Só podemos ter um único Deus. Por isso o meu desafio para nós hoje é que possamos avaliar se nós estamos a deixar que Deus nos edifique conforme a sua vontade ou se pelo contrário, nós estamos a ser travão para essas mudanças que Deus precisa fazer em nós, para que nós individualmente e como igreja tenhamos um único Deus. Tenhamos um único Deus. Deixem-me só lançar-vos aqui pequenas reflexões para terminarmos. E não tomem as minhas palavras como qualquer tipo de crítica, nem qualquer tipo de ataque. Porque se estou a falar para alguém, acima de tudo estou a falar em primeiro para mim. Mas quantas vezes nós já deixámos de ser generosos para com a nossa igreja porque tivemos medo que faltasse para nós e para a nossa família?
E quantas vezes nós já hesitámos em ajudar alguém necessitado? Porque entendemos pura e simplesmente que não era responsabilidade nossa. E quantas vezes já olhámos para o nosso irmão que está ao nosso lado e que está em necessidade e pensámos, epá, coitado, olha, que Deus o ajude. E até fizemos uma bonita oração, mas não fizemos nada em concreto para o ajudar. Quantas vezes? Sabem porquê? Porque estávamos mais focados em nós, no nosso umbigo, do que na necessidade do nosso irmão. E Deus diz-nos na sua palavra exatamente o contrário. Deus diz-nos que devemos amar e cuidar do nosso irmão. E quantas vezes, e esta, vou-vos já dizer, esta quase que podemos vesti-la todos, como se fosse um fato feito à medida. Quantas vezes para juntarmos mais coisas nesta terra, uma casa nova, um carro novo, ou outra coisa qualquer que nós desejávamos muito, quantas vezes nós nos matámos a trabalhar dias e semanas seguidas, fora de horas, deixando para trás as nossas famílias ou deixando para trás Deus e a sua obra? Quantas vezes? E nós podíamos continuar por aí afora. Podíamos estar agora aqui o resto da manhã, o resto da tarde, a falar de exemplos de coisas em que realmente nós somos muito fracos. Nós somos muito fracos. Mas o que eu quero, acima de tudo, é que nós possamos refletir, possamos ponderar se temos realmente adotado uma postura de generosidade, de bondade, espalhando ao nosso redor as bênçãos que de Deus nós temos recebido, ou se pelo contrário, nós temos vivido de forma egoísta, focados em nós mesmos. Deus é o nosso único tesouro, o nosso único propósito e o nosso único Senhor? Ou o nosso tesouro, o nosso propósito e o nosso Senhor somos nós mesmos? Deixem-me repetir. Deus é o nosso único tesouro, o nosso único propósito, o nosso único Senhor? Ou o nosso tesouro, o nosso propósito e o nosso Senhor somos nós mesmos? Pensem bem sobre isto. Esta é a reflexão que eu vos desafio a fazerem durante esta semana. Então, que Deus nos ajude nesta semana a pensarmos sobre isto, a mudarmos aquilo que tivermos que mudar, tivermos que transformar nas nossas vidas, para que possamos viver como verdadeiros servos seus, tendo Deus como nosso único tesouro, tendo Deus como nosso único propósito, tendo Deus como nosso único Senhor. Deixem-me dizer-vos que o Deus único seja o único Deus para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude a fazer esta reflexão. Senhor Deus, nós não queremos ter outro tesouro, outro propósito e outro Senhor que não sejas Tu, Senhor Deus. Ajuda-nos a superar as nossas fraquezas, Senhor, as nossas limitações, aquilo que nos assusta, aquilo que impede a nossa fé. Ajuda-nos a ter fé plena em Ti, o Senhor de todo o amor, toda a bondade, toda a generosidade, toda a providência. E ajuda-nos a agir como Tu, com amor, com bondade, com generosidade também, Senhor. Ajuda-nos a ter-te, ó Deus único, como o nosso único Deus. Nós te pedimos isto em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.